57 estava na tropa. No dia que rebentou o vulcão, 27 de setembro de 1957, estava ainda na tropa, soube-se logo na terceira, no castelo da terceira, soube-se logo, vai-se para a cidade e na rua direita, não sei se chama a rua direita, que vai dar para a alfândega, havia duas fotografias. E logo um avião da base foi lá, sobrevoou, tirou fotografias do vulcão ao princípio. Portanto, nós começámos logo a ver as fotografias. No outro dia, já mais qualquer coisa, que era o dia 28, 29, mais qualquer coisa. E no dia 30 já estava grande, devia estar, porque começou a aparecer clarões. E então, na terceira, era o último dia que eu estava na tropa, na terceira, havia um movimento na Rua da Sé, pessoas a subir para ver o Alto das Covas, que via-se um clarão na direção do Faial. E então diziam que o Faial estava a arder. O Faial estava a arder. O que é que acontece? O tenente-coronel José Agostinho foi para o Rádio Clube de Angra e esteve a explicar tudo. O que é que aconteceu? Estava já aquele cogumelo muito grande, aquele vapor d'água, aquele vapor d'água gerava muita eletricidade e aquilo era relâmpagos constantes, fazia o clarão e as pessoas, uma agonia, e aquilo era gente... Onde é que as pessoas em Angra iam? Para a zona que iam para tentar... Lá acima ficava mais alto... A memória? Não foram para a memória, que era muito longe. Era no caso de cima da Rua da Sé, no Alto das Covas. Era no Alto das Covas. Era pessoas a subir e tal. Mas depois ouvi logo a notícia do Rádio de Angra e tal, que eram os relâmpagos e tal. E no outro dia de manhã, embarquei na terceira. O Adalberto também. O senhor embarca em que dia? No dia 1 de outubro. No dia 1 de outubro, parte às 7 horas da manhã, no Terra Alta. A gente, quando nós chegámos... Se eu faço uma situação ao pausa, o senhor estava na terceira há quanto tempo? Eu estive na terceira no meio tempo. Os sulmulcianos, antigamente, os antes, faziam a recruta já no continente, mas no meio tempo o governo resolveu fazer a recruta juntamente com todos os outros. Portanto, eu fiz a recruta na Ilha Terceira, as Ilhas de Baixo, como se chamavam de São Miguel, as Ilhas de Baixo, fazia forjas e coisas. Você fez a recruta e ficou? Na terceira, não. Fizemos 4 meses e tal de recruta e o Adalberto estava em Santa Maria e São Miguel, fizemos em São Miguel. Depois fomos para Tavira, até chegámos a Lisboa. Os São Miguel foram depois. Chegámos a Lisboa, fomos ao comando-geral dessa coisa e eles disseram que tinha sido adiado o curso. Só começava no dia 16 de outubro. O curso só começava, a gente foi em setembro. Tivemos 24 dias em Lisboa. Sim. O senhor chega à terceira em que altura, mais ou menos? A gente veio aqui ao Faial, eles deram 6 a gente veio ao Faial quando acabou a recruta. Sim. Isso é em que ano? Viemos ao Faial e depois fomos para lá. Estás a falar em que altura do ano? Em setembro, nós fomos para... Setembro de 50 56. Setembro de 56. Depois vai para a terceira e Depois foram os São Miguel, a gente quando chegou a Lisboa, nós éramos 40 e tal, e São Miguel tinha também outros 40, mas quando chegámos a Lisboa, eles foram depois, havia aqui um barco que fazia viagens aqui nos Açores, que ia a Lisboa, que era o Ponta Delgada, chamava-se Ponta Delgada, fazia viagens aqui, é um navio já, e o São Miguel, esse navio ia fazer uma revisão a Lisboa, e eles foi nesse navio. Portanto, foram 2 ou 3 dias mais tarde do que nós. Então, se bem, depois para a terceira fica um ano mais ou menos na terceira. Até fomos para o continente, estivemos em Lisboa, naquele tempo, até chegar ao dia 16 de outubro, e nesse dia fomos
os São Miguel já tinham vindo, até aquela malta quase toda, desculpa, não quis ir para o quartel, tinha o quartel da Graça, lá no alto da coisa, a gente podia ir para o quartel, mas queriam ficar por sua conta, em Lisboa. Muitos até depois ficaram sem dinheiro e sem coisa, e voltaram. Quando o senhor vai para a terceira, em que altura? Em outubro? Para a terceira, fomos para a terceira no dia 17 de fazer a recruta. No Não, quando o senhor vai para a terceira, até sair de vez. Não, nós fomos depois fizemos a recruta. Sim. Na recruta tivemos uns dias para vir à nossa casa. E depois fomos para a terceira para ir para Tavira. Fomos para Tavira, tivemos esses dias todos em Lisboa, porque o curso só começou. E depois fomos para Tavira. Tavira foi 3 meses e tal. Só estou a perceber uma coisa que é, o senhor quando sai da terceira vai para o Faial, no vulcão, não é? O senhor vai para aqui. Veio para aqui. Vim para aqui. Eu refiro-me, desde esse momento para trás, quanto tempo é que o senhor estava? Estive na terceira depois quando acabou o curso em Tavira, que foi em fins de fevereiro, acabou o curso em Tavira, e vim para a terceira. Nós éramos 40, de coisa, só vieram 13. Éramos 40, éramos 80 até, porque havia o São Miguel também, mas só vieram 13 para a terceira e 13 para Ponta Delgada por 18. Os outros ficaram todos lá fora. E aí que o senhor fica na terceira até setembro? Fiquei na terceira e estive até arrebentar o vulcão. O senhor soube falar no vulcão quando o senhor está na terceira? O senhor soube falar? Já sabia o vulcão. Naquele dia soube-se logo. Sim, já antes falaram nisso? Não, senhor. Aqui só, a gente viu as primeiras fotografias, eram só umas coisinhas por cima do mar que apareciam. Portanto, nos dias, nas semanas antes, o senhor nunca ouviu falar disso? Nada do vulcão, não soube falar nada. E o senhor disse que foi o avião dos americanos? Não, eram os americanos, eram aviões portugueses. Sim. Foram muitas vezes. Iam lá, tiravam fotografias, davam as fotografias. Foram até o dia, nasceu depois, no dia 1, já nesse dia 30, que era o último dia, já era um sossego aqui que jogavam que o Faial estava ardente, já ninguém pensou em fotografias nem em nada, e não sei se o avião foi, porque já tinha o cogumelo era uma coisa monstruosa. A gente quando chegou ao topo de São Jorge, já se via esse cogumelo que é atrás do Faial, lá do Faial, uma coisa monstra. Coisa monstruosa. Depois, quando chegámos ao Faial às 9 horas da noite, o Adalberto foi comigo, que era para ir e fomos ao capelo. Já não se podia. É a primeira vez que o senhor vai também? Foi a primeira vez. Já tinha aquele cogumelo, uma coisa muito. Parecia aquela coisa da. Imagino da bomba atómica, uma coisa enormíssima. De noite era a fazer aqueles clarões que eram os tais relâmpagos. A primeira vez que o senhor viu o Conselho de Lisboa, vai com o senhor Adalberto? Ele foi connosco, no outro dia de manhã foi para o Pico para se despedir do Conselho. O senhor nessa altura já estava a dar aulas ou não? Se já estava. A dar aulas, já era professor ou não? Foi no outro dia que comecei fui colocado numa escola em Pedro Miguel, na freguesia de Pedro Miguel. E começou logo a dar aulas ali? Pois, só se começava, antigamente, a escola começava sempre no dia 7 de outubro. 7 de outubro. Nos primeiros dias era só para preparar, e no dia 1 não fui, cheguei aqui à Nova, no dia 2 já fui, mas até no dia 7 é que se começava. O senhor começa a dar aulas quando o vulcão está em erupção? Erupção. O senhor depois foi várias vezes lá acima ver aqui? Pois, muitas vezes. A gente não tinha carro ainda nessa altura, era solteiro. Mas o senhor ia com frequência ver o vulcão? Mas ver o vulcão aqui foi andando porque aquilo depois começou a deitar uma espécie de areia, não é? A deitar a coisa e aquilo foi deitando e aquilo, essa coisa que ele expelia, expulsava, era a certa altura ia longe. Chegou-se aí, foi certo. Houve sorte que aquilo durou um ano, que
o vento, aconteceu que o vento, de uma maneira geral, mas não foi sempre, mas atirava para o mar. Atirava para o mar, mas atirava também para cima da terra. A gente, passados poucos dias, estendiam a roupa, uma coisa, e essas coisas, pegavam-se na roupa e diziam que chegavam a São Jorge. Essas cinzas chegavam a São Jorge, aquilo era cinzas, aquilo depois foi enchendo aquilo em volta ali da coisa, a vegetação foi toda coisa, a costa, quilómetros para um lado, para o norte, ficou tudo cheio de praias, tudo cheio de praias. Não sei o que aqui foi espalhando. Aquelas pessoas no Capelo, via toda a gente da terra, dos animais, que tudo. Pois, no Capelo, aquilo continuou, já sabia. As pessoas deixaram de ter terras para ter pois, aquilo, o lugar deixou de comer. Pois não, mas não, o lugar não foi ainda prejudicado, aquilo foi andando. As cinzas foram cobrindo aqui. E foi, pois, até que chegou o dia de começar, aquilo expulsava, e às vezes vinham pedras, havia umas pedras que eles chamavam bombas, tem uma forma fusiforme. Chegavam, a gente via que era de longe, um lugar chamado O Canto, que é um canto, que é depois começa o caminho que vai dar, o senhor estava já foi assim, aquele caminho, depois volta para baixo, aí é que era o Canto, a gente só ia até aí, não ia lá para baixo. Não é? Aqui estava sempre expulsando coisa, e às vezes eu cheguei a ver pedras dessas cá no canto. Aquilo dava berros, às vezes tal era a força, aquilo tinha uma costa alta, tinha o teste do farol, mas ao lado, que chamava o Costado Anal, o Costado Anal, era muito alto, mas aqui foi enchente e até havia pessoas depois que eu tinha sempre a carteira do vulcão, ia deitando, e era proibido, mas havia pessoas que se aventuravam, aquilo depois encheu tanto que tinha a altura do Costado Anal. Até havia um fulano, tinha uma moto como sai de casa, e andava na moto lá, era proibido. E havia uma rapariga, uma senhora aqui que tinha uma fotografia, chegou a ir lá à boca da carteira, tirar fotografias para pôr na sua... O senhor conseguia ir todos os meses? Não conseguia. Foi, todos os meses. Mais de uma vez? A gente não tinha carro, mas o meu irmão... Mas mais ou menos, havia meu irmão tinha um indivíduo que era muito amigo dele, que tinha a sua namorada em Castelo Branco. E esse indivíduo tinha carro. E a gente ia no lugar dele, ele ficava em casa da namorada e a gente ia, eu e meu irmão no carro, até um dia houve umas abrações. Isto então quando começou a deitar lava, aquilo era um espetáculo, uma coisa fantástica. Quando começou a lava, não havia carros que parassem em coisa, até os carros de praça eram constantemente a fazer viagens. Até se dizia-se que havia ainda muitas viagens que estavam por pagar, passado anos, estavam por pagar. Mas o senhor normalmente conseguia ir uma vez por mês lá acima daqui, não é? Passava o dia lá em cima? Não, vinha-se... Passava umas horas e vinha-se para trás. Agora, o senhor, pronto, isso durou um ano. Notava-se que aquela gente estava assustada, ou não? Pois, aquilo já... as pessoas... aquelas areias e essas coisas e tal, foram sempre deitadas mais para o mar, mas também deitou para a terra, mas não houve assim, talvez por casas que tenham sido abandonadas, mas notava-se, quando o senhor ia lá acima, o senhor notava muita gente? Ia muita gente, até que chegou
o tal dia, isto passou-se esses meses todos, o dia 12 de maio, O que é que tem os tais tremores muito depois havia o dia 12 de maio, que começou aquela coisa, que foi a tal noite que fez 400 a Balsterra. Essa noite de maio, eu lembro-me, eu namorava a minha mulher, tínhamos ido, havia o terço na igreja da Matriz, tínhamos ido ao terço, e quando eu cheguei à casa dela, que ela morava nessa rua, a Rua de Graça, e aquilo, eu gostei, assim, à parede, aquilo já era tudo a mexer, até a parede depois para cima, eram paredes muito altas. E quando fui para casa, aquelas paredes já, aquilo tudo tremia. E quando cheguei a casa, a nossa casa tinha 9 pessoas, já estava tudo na terra, já não estava ninguém dentro de casa. Portanto, estamos a falar na horta, que é atrás da horta, não é? Era Santa Mar, eram 2 quilómetros aí da horta. Aquilo, a gente depois anoiteceu, viemos para uma outra terra mais para baixo, onde tinha outra casa, e as pessoas dessa outra casa juntaram-nos a nós e ficámos ali. À noite era só gritos que se ouvia por todos os lados, gritos, eram paredes a cair, porque há aquelas paredes secas, a caírem. Pedra seca, até o nosso caminho, que chama-se o Caminho Fundo, tinha paredes muito altas no começo, tinha até um araucária, um monstro, e para passar ali fui a correr, Isso tudo na crise de maio, na parte mais violenta de maio. Depois a gente só ouvia gritos, e depois os animais, as vacas, davam berros, porque eu até cheguei a ouvir essa questão, que os animais adivinham, quer dizer, não bem adivinham, mas pressentem que as vacas dão uns berros especiais, berros de vacas, coisas. A certa altura a gente começa a ouvir as lanchas a trabalhar. O que eram as lanchas a trabalhar? Eram as pessoas a fugir para o pico. As pessoas a fugirem para o pico. Estou-me a lembrar que o diretor escolar foi dos primeiros a fugir para o pico. Que governou civil no outro dia. Antes desse período de maio, não se sentia muitos sismos aqui para baixo? Não se sentia, mas aquela noite foi terrível, constantemente a fazer a Balsterra, e depois foi isso. Depois a seguir, uma semana, não houve escola, não houve trabalhos, não houve nada, sabe? De vez em quando fazia. Foi durante uns dias? Foi durante uns dias, até eu estou-me a lembrar que a gente não ficou mais dentro da nossa casa, porque a nossa casa era uma casa antiga, uma casa boa, mas antiga, e fomos mais para cima, para Santa Mar, tinha uma casa de uma madrinha minha, uma irmã da minha mãe, que estava com uma filha, a filha tinha tirado com o professor, estava dando escola nas Flores, e a casa estava vazia, e a casa dela era mais nova, e fomos para essa casa mais acima. E nesse dia, a certa altura, talvez 2 horas da manhã, a gente deitou-se foi no chão, mas tinha um tio meu, que já era um homem, era mais velho ainda do que minha avó, um homem, estava deitado ao meu lado no chão, e a certa altura fez uma balterra, mas daqueles violentos, e aquele homem que já era velho, era gordo, pôs-se em pé, não sei como é que ele se pôs em pé tão depressa. E a gente saímos para a rua. Isto foi a fase que antes deu a lava, não é? Isto foi... eu agora tenho a impressão... A fase a seguir foi a lava, não é? Talvez a seguir é que tenha aparecido a lava. Não tenho... na altura que rebenta também lá em cima as fumarolas na caldeira, não é? Porque depois na caldeira, nessa altura, apareceu na caldeira, chamavam um vulcãozinho. Há aqui um indivíduo que sabe isto tudo, há um indivíduo aqui, que nós tínhamos também um engenheiro, eu até tenho aqui o nome dele, um engenheiro, Frederico Machado, que sabia dessas coisas, mas saber como este que está aqui,
não sei se eu já vi, é que funcionário aqui, o doutor Carlos Faria, aqui é a Universidade Sénior. Sim. E ele dá aulas na Senhora, tive no ano passado, e já deu há 3 anos. Naquele tempo não havia ninguém capaz de saber o que este sabe. Este homem, que já esteve na maioria dos vulcões desse mundo e nessa coisa toda, é licenciado em Geologia, o meu filho também é Geologia, era 2 ou 3 anos à frente dele. E portanto, este indivíduo sabe tudo, coisas que não se sabia naquele tempo. Por exemplo, essa coisa, esse vulcãozinho que rebentou no fundo da caldeira. Nós fomos, até também, havia um professor que era do continente, tinha um carro velho, muito velho, e eu e o meu irmão e ele fomos para a caldeira nesse carro. Passamos. O senhor foi ver as fumarolas? Como? O senhor foi ver as fumarolas da caldeira lá em cima? Chegou aí ver as fumarolas? Pois. Chegámos lá acima. O senhor desceu lá abaixo? Lá acima, já as pessoas, muitas pessoas chegavam lá e era volta para baixo. E tinha já ido ao fundo da caldeira muitas vezes. Sim. Mas muita gente ia lá abaixo ver, Muitas. Aqui tinha uma lagoa, tinha umas lagoas lá embaixo, mas já havia uma lagoa que era coberta de uma trepadeira. E foi nessa lagoa, no meio dessa lagoa, é que rebentou aquilo. E aquilo era uma coisa. O jato subia mais ou menos até 50 metros de altura. Ainda subia a uma certa altura. E as pessoas não pensavam se era perigoso, se não era. Muitas já estavam vendo cá de cima e lá das outras freguesias também estavam vendo. Mas muitos que vi, era logo volta abaixo. Mas uma coisa incrível. O senhor viu lá em cima? Viu lá de cima. E elas estavam em atividade. O senhor via as fumarolas, não é? Pois, aqui não era fumo, aqui era lava, aqui era lameiro. Era uma espécie. O senhor viu isso? Ele depois explicou isso tudo, acho que este fulano que sabe tudo, que sabe tudo, explicou isso. Mas uma coisa também que não ouvi muitas pessoas falarem é que há o Cabeço Gordo, que é o ponto mais alto, fica ao lado da caldeira. O senhor já esteve na caldeira, talvez. O Cabeço Gordo é o ponto mais alto, 1000 metros do Faial. Nesse cabeço houve uma racha, uma espécie de uma racha, mas ficou assim uma parte, assim um tamanho grande, mais alto, e a terra fresca. A terra fresca chegava a quilómetros por lá abaixo. Portanto, houve ali qualquer coisa. E há uma coisa que é umas casas, que chamavam as casas da junta, que eram umas casas de batatas, quando semeavam batatas para semente. Eram umas casas que ainda são, nessa altura, que fizeram isso, a estrada só chegava a essas casas. Mas, naquele tempo já havia a estrada, um pó que deve ter saído quando arrebentou aquilo, um pó, e esse pó cobriu mais ou menos já uns 10 km em toda a volta. Uma espécie de um pó, não sei como era, que era... Mas nessa falha? Saiu dessa falha? Não, não sei onde é que saiu. Não sei bem onde é que saiu. Eu sei que quando chegámos às casas da junta já começaram a aparecer esse pó no chão. Nunca ouvi fazerem grandes referências dessa coisa, e também nunca perguntei o Carlos Faria. O Carlos Faria. O senhor não faz ideia esse pó de onde é que saiu? Ninguém sabe. Como? Esse pó de onde é que saiu? Não faz ideia. Pois não sei. Já sabe, o Carlos Faria sabe isto tudo. O Carlos Faria ainda não tinha nascido. O Carlos Faria é talvez 2 ou 3 anos mais novo que o meu filho. E eu era solteiro nessa altura. Mas o Carlos Faria é geólogo. E já visitou muita coisa, e já estudou muito, e sabe isso tudo, é incrível. Ele sabe este Faial, esta ilha do Faial, toda como é que foi reconstruída, que estas ilhas foram tudo reconstruídas por vulcões. E ele sabe essa coisa toda, ele sabe coisas infernais, que não há ninguém, mas aqueles não sabiam. Mas o que é que acontece? Na véspera de acontecer aquilo, esse tal senhor engenheiro, que é professor doutor, puseram uma rua assim com o nome dele, o
professor engenheiro, que disse até agora o nome dele, O Felipe Machado. Frederico Machado, que também entendia algumas coisas, disse ao governador civil que era bom retirar as pessoas da Praia do Norte. Aconselhou as pessoas a retirarem. Em maio? Antes, nesse dia 12 ou 11, e as pessoas da Praia do Norte foram caminhando para a Ribeirinha e outras para Castelo Branco. Pois, isso já ouvi falar. E só houve uma família que não soube disso. Isto são coisas assim, mas isto foi real. Uma família que não soube disso, Ficaram lá. e a casa ficava mais encostada ao mato. As casas antigamente eram casas todas, o sistema era a casa feita e tinha umas empenas. Sim. E quando há válvula austera, que eu já vi isto então muitas vezes, a coisa que cai primeiro são aquelas empenas assim. Isso é a coisa que primeiro. Porque já também havia um hábito lá, é que faziam aquelas empenas já com pedra miúda. Por isso, tão bem, mesmo agora, quando houve aquela volta, a mesma coisa. O que primeiro é aquelas empenas. Essa família, a casa ficava perto do mato e não souberam que as pessoas tinham saído todas da freguesia. Caminhonetes a alcartar as pessoas, não souberam nada. E que foi uma coisa horrorosa na cidade. Era aqueles horrores, vacas a berrar, paredes a cair, as lanchas a cartar pessoas para o pico. Aquela família tinha um frontal a meio, que era feita de madeira, era e eles encostaram-se, tinha crianças, encostaram-se ali ao meio da coisa, e aquilo as empenas caíram, e eles estiveram ali, iam rezando, ou não sei o quê, e só de manhã, quando o dia abriu, é que verificaram que não estava ninguém na freguesia. Não estava. Foi uma coisa que se contou, mas foi verdade. Foi verdade. Aqui embaixo na horta, o que é que se ia falando do vulcão aqui por baixo? O que é que se ia dizendo? O senhor lembra-se de... Pois, durante aquele período todo, a horta era uma cidade normal ou pois, aquilo como durou muito tempo, ficou quase uma coisa... Já, quer dizer, eu lembrava-me que em nossa casa lavava-se a roupa, antigamente todas as casas tinham, aqui embaixo não havia máquinas de lavar, nem essas coisas, nem naquele tempo, e a roupa era posta a coarar, tinha sempre um bocado de relva para coarar, e depois tinha sempre linhas para pôr água. E muitas vezes a roupa que estava na linha ficava cheia de... Mesmo aqui embaixo. Mesmo lá, mesmo aqui embaixo. Dizem que as 30 chegaram a São Jorge, não sei se... E ao Pico chegaram, então, de certeza. Não incomodaram muito, mas chegaram aquilo fala-se que aquilo teve mais de 1000 metros de altura, como ela, algumas vezes. Pois, aquilo... Já sabe, quando deitou lava, a coisa ficou solidificada, e está lá a roca. Você chegou aí ao vulcão na face da lava? Cheguei ao vulcão, era um espetáculo. A gente era cá de longe daquele lugar, mas era um espetáculo fantástico, por isso é que não ficava carro nenhum. Isso até, a gente teve uma atrapalhação, a gente ia no carro do tal Ratinho, chamava o Ratinho, esse homem é um homem rico. E o carro a certa altura não queria trabalhar e a gente queria virá-lo para se ver, que o meu irmão não tinha carta, não? Mas aquele era carros, não ficava nada aí porque era um espetáculo fantástico. Aquele lume, não é lume, é lava, mas a lava é que as pessoas antigamente julgavam que era mesmo lume. Aquilo durou aí uns dias, a lava? Durou. O senhor viu à noite alguma vez? Como? À noite viu alguma vez a lava? Foi o que disse. Era um espetáculo de noite, então era um espetáculo. Depois já sabe, aquilo foi andando, depois foi a pouco. Aqui estava tudo cheio daquelas areias, daquelas coisas, pedras também. Já sabe, o diacho
O farol manteve-se, mas as casas cobertas, tudo. Muitas casas foram abandonadas, ficaram cobertas com terra e caiu os tetos dentro, com o peso daquelas coisas. O senhor, portanto, o senhor começa a dar aulas, está a dar aulas durante a educação? Estes dias, até naqueles dias dos Alterras, a minha escola era uma casa, em Pedro Miguel, mas uma casa nova, e era baixa. E toda a noite pessoas meteram-se na escola e ficavam no chão, como era uma casa mais forte. Quando acabou-se aquela semana de coisa, aqui estava tudo sujo e tudo, as pessoas se deitarem lá e com coisas. Durante aquele... A gente, depois na casa da tal senhora que estava para as flores, minha madrinha, a gente no outro dia a seguir passámos a ficar, foi embaixo na loja. A loja, porque a certa altura, passado talvez uns 3 dias, mas as casas caíram na Praia do Norte, caiu tudo, a igreja, e caíram tão bem. Há um lugar, quem vai aqui para o Copelo, há um lugar, depois de acabar, Castelo Branco, que nós chamamos Lombega, há um lugar chamado Ribeira do Cabo. Aí nessa Ribeira do Cabo caíram não sei quantas casas, caíram várias casas, as outras ficaram para lá, bem, mas ali naquele lugar caíram, não sei, uma dúzia de casas ou mais. Na altura dos avós de terra. Caíram, mas mesmo caíram? Caíram. As da Praia do Norte ficou aqui, tudo está arrasado. Mas, passados uns 3 dias, há uma balterra feita à tarde, também muito potente, muito forte, e caíram, não sei se umas 18 casas, neste outro lado norte do Faial, num lugar chamado Espalhafatos. É uma freguesia que pertence à Ribeirinha. Os Espalhafatos, que hoje em dia, as casas, depois quando eles construíram, fizeram a ver-se as pedras pintadas por preto e branco. Casas dessas foram depois levantadas, caíram aí não sei quantas casas. Uma balterra que fez durante o dia, eram 2 horas do dia, não sei, muito forte. O senhor, portanto, estava a dar aulas durante esse ano? Continuou-se a dar aulas. Nas aulas falou-se naquele assunto, ou com os alunos, ou não se falava? Pois, toda a gente sabia dessas coisas. Eles queriam saber coisas? Pois, não. Eu lembro-se de alguma coisa disso, dos miúdos quererem saber coisas? Pois. Se eu falar nisso a eles? Pois, durante uma semana não se trabalhou. Refiro-me durante o ano. Não, durante o ano, pois a coisa normalizou. Sim, mas falava-se nesse assunto? Na escola. Falava-se no local de escola? Pois, a escola naquele tempo tinha que trabalhar muito porque os professores eram classificados, conforme as percentagens que davam. Até eu estava-me a lembrar, o pai deste, o secretário de Estado do Ensino, havia um ministro e havia um secretário de Estado que era uma fera. Era uma fera que mandava nesta coisa do ensino. E tinha que haver 70%. A escola que não desse 70%, o professor tinha deficiente. Aqui houve alguns deficientes, mas em São Miguel, por exemplo, em São Miguel havia muita coisa de atraso. Em São Miguel só de uma vez criaram 500 escolas. São Miguel era um atraso, uma coisa tremenda. Mas falou-se nesse assunto durante o ano do vulcão, na escola? Pois, isso falava. Por iniciativa sua ou dos alunos que perguntaram? Pois, mas aquilo depois tornou-se a coisa normal. Eu depois já quando fui depois dessa escola, fui da escola para Castelo Branco, já tinha muitas pessoas, que da Praia do Norte vieram muitas pessoas para Castelo Branco e outras foram para a Ribeirinha. E portanto, tinha muitas pessoas, alunos, que eram desses que as casas estavam caídas. Depois começou logo a construção. Iam da cidade todos os dias 2 caminhonetes carregadas de trabalhadores, de mestres e dessas coisas, para a reconstrução na Praia do Norte. Eu até não tinha nada, não tinha coisa nenhuma, ia para a escola em Castelo Branco, ia numa caminhonete dessas, havia os trabalhadores. Eu levantava-me na minha casa,
para chegar a uns campos de futebol ali nas Angústias, há uns campos de futebol que é o do Atlético, as caminhonetes estavam nesse lugar. Eu ia a pé, minha casa, que era ainda longe, para apanhar essas caminhonetes, que eles saíam de noite aqui de baixo, para ir para Castelo Branco. Castelo Branco são 10 km aqui. E depois, quando vinha para baixo, vinha a pé até à Feiteira. Havia uma urbana que ia até à Feiteira. E eu vinha a pé de Castelo Branco, deve ser 5 km, até à Feiteira, ali para onde tem a Casa da Música. Ali, vinha a pé a apanhar. E depois é que resolvi comprar uma moto, comprei uma motozinha, e depois do Natal passei então de moto para a escola de Castelo Branco. Houve depois do vulcão dos Campolinhos, passou-se a falar nisso na escola ou não? Ou não se falou? As pessoas não falavam em vulcões? Depois, passou-se a... depois veio logo depois os Estados Unidos abrir aquela coisa de imigração, eles abriram aquilo rapidamente, ainda era aquele que foi morto, o presidente, o Kennedy, e quer dizer, começou pessoas a emigrarem, começou... Nunca o senhor passou para a cabeça emigrar? Não. Foi algo que podia ter... Pois, que vieram pessoas... Veio para aqui um cônsul americano, um homem americano, esse cônsul. Já sabe, mesmo é uma pessoa muito dada e muito conhecida e muita coisa. Também era pessoa, mas isto criou uma amizade com o cônsul, uma coisa incrível. Mas vieram pessoas da terceira para aqui. Houve gente das flores também. Da terceira. E meu irmão pôs a andar para a América. Ainda parentes nossos, ainda parentes. Eu tinha um irmão de minha avó que foi para a tropa, para a terceira, e depois ficou lá, nunca mais veio a Faial. E tinha muitos filhos. Eu ainda apanhei filhos lá dele. Filhos, apanhei muitos até. Que estavam os filhos ainda estavam... Ela já estava cega, ela era muito diabética. A irmã, minha avó também ficou diabética. Mas esse foi onde eu apanhei quando fui para a tropa. Cheguei lá nesse tal dia 17, no Carvalho Araújo, e ficámos fechados dentro do castelo. No domingo saímos e fui à casa desse senhor. Ele estava ceguinho, mas ainda estava vivo. Morreu dali a 15 dias. Mas tinha muitos filhos. Até tinha um filho que eu nunca disse que era primo dele. Coisa que naquela rua que dava para a fonte, a gente parava muito ali num café. Havia ali um café e nós parávamos muito ali. E havia um café que era uma bola laica, tinha muitos carros de praça, tinha muitos carros. Era aqui do Faial. Tinha até um irmão que também guiava carro para ele. E havia lá um forno muito refilão e muita coisa, que era desses tais, mas eu nunca disse que era parente dele. Nunca disse que esse levantava guerras lá naqueles cafés. Havia um outro que tinha sido jogador do Lusitânia, chegou a estar no Faial. E tinha dois, que esse senhor morava ali onde tinha havia um clube chamado o Marítimo. Sim. Havia o Marítimo. No Corpo Santo. Era no Corpo Santo. Esse senhor morava no Corpo Santo. E tinha dois filhos. Um estava na tropa, centro praça comigo. E outro já tinha... Mas jogava no Marítimo. O Marítimo também jogava lá na coisa. Portanto, o vulcão nunca foi um problema para si? O vulcão dos Campolinhos? Você vivia aqui para baixo? Nunca foi um problema, você nunca teve... Depois, aqui depois, o vulcão passou a ser uma coisa muito visitada, porque já sabem, era um vulcão, aquilo depois estagnou, mas continuou a ser um... O senhor conheceu o Sr. Frederico Machado, o Sr. Engenheiro Frederico Machado? Muito bem. Na altura já conhecia, não? Já conhecia o Engenheiro Frederico Machado.
Você falou várias vezes com ele durante a erupção, durante o ano do vulcão? Falou várias vezes com ele? Não falei com ele, não falei que ele era, essas coisas antigas, eram pessoas não perceber, o governador civil não, o Freitas Magalhães era um homem que falava com toda a gente, e depois dava consultas, era o governador civil, saía a 1 hora ou a 1h30 hora do governo civil, e o seu consultório estava cheio, eu consultava aquilo no instante. Ele era médico? Era médico e a mulher também era a única médica que havia aqui, estavas nos Açores, não sei. A mulher dela, ele se embaraçava aquilo no instante. Falava com toda a gente, pobres e ricos. Era um homem realmente excepcional. Foi excepcional no tempo do vulcão, esteve sempre na frente daquilo tudo. E acabou por ver o 25 de Abril. Houve muita gente que se expressou. Eu estou-me a lembrar uns fones que agora já morreram. Tinha a rua deles, a rua do Dr. Freitas Magalhães, e foram lá e arrancaram o nome da rua, a placa que tinha a rua. Já tornaram a pôr. Sr. Diretor, como é que estava a horta nessa altura? Como é que estava o feial? Aqui o caso da Bahia, o que é que acontecia aqui nesta altura? Já não, o Cabo Submarino já não estava cá? Como é que isto funcionava? Estava a acabar uma fase, não? Quando houve o vulcão ainda existia o Cabo Submarino. Ainda havia aqui embaixo o Cabo Submarino? Ainda havia o Cabo Submarino. Ainda havia muita gente empregada, o Cabo Submarino. Saí daqui foram os alemães, no tempo da guerra. Estas casas estão aqui, isto era tudo os alemães. Isto aqui era tudo, as casas melhores do Faial eram da colónia alemã. A colónia alemã. E havia mais 3 colónias aqui, empregava imensa gente. No liceu, aqueles que andavam no liceu arranjavam trabalho aqui, mas tinham um padrinho ou coisa, e arranjavam trabalho. Porque esses fulanos ganhavam muito dinheiro. Quando eu ganhava 1.200 escudos ou 1.300 escudos de professor, Messor, que era aqui dessas companhias, ganhava 5 contos por mês. Tinham grandes ordenados. Eles, por exemplo, havia ali o Café Internacional, rapazes do liceu ou pessoas assim, não entravam lá. Lá só pessoas aqui das companhias, ou médicos, ou os médicos assim, que saíam, ou pessoas da coisa, não deixavam entrar. Não. Portanto, estas companhias já foi uma coisa que fez muita falta aqui. Mas nessa altura elas estavam por aqui? Ainda estavam por aqui, já estavam. Essas casas não se foram nada, eram casas muito boas.